Para entender o caso do ataque fatal e totalmente cruel de Diane Whipple, precisamos olhar para as circunstâncias muito confusas e escandalosamente irresponsáveis que cercam o que pode ser o caso de ataque de cães mais famoso na história dos ataques caninos. Você vê Ara e Bunny, os dois caninos da raça presa canário em questão, eram bestas enormes. Bunny, o macho, pesava 63 quilos e a Ara, a fêmea, pouco mais de 45 quilos. Esta raça tem uma reputação tão violenta que foi proibida em muitos países. Tanto que a raça quase foi extinta no século XIX. Se isso não for preocupante o suficiente, como eles acabaram naquele apartamento deve arrepiar os cabelos da sua nuca. Os donos temporários dos cães eram Marjorie Fran e Robert Edward, um casal que morava em São Francisco. Eles eram advogados que defenderam um assassino criminoso de carreira e membro conhecido da Irmandade Ariana, Paul Schneider. Quando Paul foi condenado por uma série de condenações, ele entregou Bunny e Herodes aos seus advogados. Você pode perguntar, por que um criminoso entregaria seus cães para seus advogados? Bem, Paul tinha toda a intenção de criá-los para uma operação ilegal de luta de cães muito maior, que ele estava tentando orquestrar atrás das grades. Você ficará feliz em saber que essa pequena atividade paralela foi encerrada antes que pudesse se consolidar e Paul foi punido com mais alguns crimes. Mas antes que essa operação fosse descoberta, os advogados de Paul, Marjorie e Robert, levaram os cães para o prédio lotado onde moravam. No ano seguinte, o casal provou repetidamente que era incapaz de cuidar de cães tão desafiadores. Uma passeadora de cães desistiu depois de se envolver em uma discussão verbal muito preocupante com Robert. Ela pediu a ele para amordaçar os cães durante as caminhadas, porque ela tinha problemas para controlar suas tendências agressivas quando cruzavam o caminho de outros cães e às vezes de pessoas. Então um homem que morava no prédio relatou que Hara o havia mordido. E vários outros se apresentaram denunciando que os cães eram mantidos acorrentados dentro do apartamento, o terreno fértil perfeito para deixar um cão já naturalmente agressivo completamente louco de frustração por ser mantido dentro de um ambiente minúsculo e apertado. Depois que a passeadora de cães desistiu, os cães só eram levados para o telhado do complexo em raras ocasiões, mas, fora isso, eles ficavam presos em isolamento dentro de uma casa de pessoas que raramente estavam em casa. Do outro lado do corredor, em frente a esse desastre prestes a acontecer, morava Diane Whipple, uma mulher de 33 anos, 2 vezes membro da equipe feminina americana de lacrosse, que quase se classificou para a equipe de atletismo das Olimpíadas em 1996. Diane vivia uma vida tranquila como treinadora de lacrosse no St. Mary's College da Califórnia. Em 26 de janeiro de 2001, Diane estava cuidando dos negócios como de costume. Ela começou sua manhã saindo cedo para fazer algumas compras de supermercado antes de sair para uma tarde inteira de treinamento. Assim que Diane entrou no prédio, Marjorie estava voltando para seu apartamento com Bunny e Hara. Ela havia levado os cães para o telhado novamente para alguns minutos de ar fresco. Infelizmente, essa pequena excursão não foi suficiente para liberar sua energia reprimida. Eles mal tiveram a chance de cheirar os cheiros da cidade antes de Marjorie colocar suas coleiras e levá-los de volta para baixo. Eles estavam irritada e superexcitada para dizer o mínimo. Enquanto Marjorie estava mexendo em suas chaves mal segurando as coleiras, Diane emergiu da escada com uma sacola de compras em seus braços. Sua aparição desencadeou uma reação instantânea nos cães que estavam tão tensos que qualquer som os teria desencadeado. A aparência de Diane não tinha malícia, medo ou urgência. Só sua presença lá foi o suficiente para provocar uma reação instintiva neles. Eles arrancaram suas coleiras da mão de Marjorie e correram em direção a Diane, que congelou em choque.
Seu peso combinado de 110 quilos bateu na mulher de 63 quilos, jogando-a contra a parede atrás dela. Os vizinhos no andar de baixo ouviram as duas mulheres gritarem e o som inconfundível de duas feras. Um homem correu escada acima pensando que havia um intruso que os cães haviam encurralado. No meio da escada, ele ouviu um barulho como lona molhada sendo rasgada. Aquilo não era tecido. Era a carne de Diane sendo arrancada de seus ossos. A visão em que ele entrou foi um banho de sangue absoluto. Nos 10 segundos que ele levou para subir um lance de escadas, aqueles cães rasgaram o rosto de Diane em tiras. O osso sob suas bochechas estava visível. Seus braços, um dentro das mandíbulas de Bunny, estavam prestes a ser completamente arrancados de seu corpo. Partes de seu couro cabeludo foram arrancadas. O cabelo antes loiro agora estava coberto de vermelho. Seus gritos eram tão altos que ela acordou as pessoas em todo o térreo. A maioria dos ocupantes do prédio estava subindo as escadas correndo, sem saber estar indo para uma cena de carnificina absoluta. O primeiro homem chegou. Bunny e Hara finalmente recuaram fugindo de volta para sua prisão. Quando os ocupantes do prédio chegaram, encontraram o primeiro homem embalando Diane em seu colo, tentando desesperadamente parar o fluxo da fonte interminável de feridas que cobriam seu corpo, só que não parecia mais Diane. A mulher sangrenta e dilacerada borbulhando em seu próprio sangue, não tinha mais feições discerníveis sob todas aquelas fitas de músculos e pele. Diane foi levada às pressas para o hospital. Os paramédicos que a transportaram, mais tarde precisariam de tratamento para o trauma que sofreram depois de ver o estado mutilado em que ela estava. De alguma forma, Diane conseguiu permanecer viva por quase 6 horas, embora ninguém pudesse entender como ela resistiu tanto tempo. Os médicos podiam contar 77 feridas em seu corpo. Apenas uma mancha no topo de sua cabeça e nas solas de seus pés foram poupadas. Cada centímetro foi tão severamente devastado que os médicos não conseguiam mais dizer quais ferimentos se sobrepunham 77, foi apenas a estimativa mais próxima que eles conseguiram chegar. Bunny foi imediatamente apreendido e sacrificado enquanto Hara foi colocada sob custódia até que a polícia pudesse determinar o que exatamente aconteceu. 1 ano depois, ela continuou a representar uma ameaça para a equipe do abrigo, onde estava mantida, e também foi sacrificada. A princípio, Robert e Marjorie foram acusados de homicídio culposo. Os sinais de perigo óbvios relacionados aos cães agressivos e sua falha em abrigá-los e treiná-los de forma mais apropriada para retificar o que era obviamente uma situação altamente perigosa. Sem mencionar o fato de que seu dono original tentou criá-los, com o motivo explícito de colocá-los em um ringue de luta. Bem, de repente homicídio culposo não era mais uma sentença suficiente. Os tribunais estavam altamente desconfiados do fato de que o casal provavelmente sabia sobre o ringue de luta de cães, e que eles tinham algum envolvimento com ele. Então, eles os intimaram a uma acusação de homicídio em segunda instância. Robert pegou 4 anos atrás das grades, enquanto Marjorie recebeu 15 anos de prisão perpétua. Robert foi libertado, mas morreu logo depois devido à sua saúde debilitada. Marjorie, por outro lado, era viável para liberdade condicional em 2023, mas seu comportamento dentro da prisão foi tão preocupante que ela foi considerada um perigo para a sociedade e colocada de volta onde ela pertence. Os julgamentos foram um circo absoluto da mídia, tanto para que muitos se esquecessem de que Diane já foi amada e adorada por aqueles ao seu redor, e que Bunny e Hara eram um produto de seu ambiente. Um ambiente que existe para mais cães do que gostaríamos de admitir. A briga de cães é uma prática deplorável e a morte de Diane, apenas uma transeunte inocente, deveria nos dar todos os motivos de que precisamos para acabar com essa prática doentia e inconcebivelmente cruel. 4 e 15 anos é muito pouco em nossa opinião. As pessoas envolvidas eram monstros maiores do que as bestas que mataram Diane.